E agora vamos mudar de assunto para falar de um tema que nas últimas semanas esteve muito, mas muito, ainda está, né, presente na mídia. Pensão alimentícia. A iniciativa do cantor famoso, né, Wesley Safadão, de pedir a revisão dos valores que eram pagos ao filho dele, levaram a opinião pública a um turbilhão de opiniões, comentários, e o assunto foi um dos mais citados nos últimos tempos nas redes sociais. Pegaram como exemplo a pensão paga, inclusive por outros famosos, como Neymar Júnior e por aí vai, né? Mas como será que funciona quando o salário de quem paga é bastante alto? Com que base esse valor da pensão é calculado? E no caso contrário, quando quem tem que pagar ganha menos do que aquele filho, ou aquela filha, ou aquele dependente precisa? Como será que a justiça analisa tudo isso? Quem vai conversar com a gente hoje é a advogada Ana Lúcia Pedroni. Boa tarde, doutora Ana Lúcia. Seja bem-vinda aqui no Ver Mais para falar de um tema que sempre dá polêmica, né? Boa tarde, Cris. É um prazer estar aqui para trocarmos algumas ideias, né, a respeito desse tema. Bom, a pensão alimentícia é um tema sempre polêmico e gera muitas dúvidas no dia a dia das pessoas, né? E, frequentemente nós somos questionados a respeito desse tema. Como é calculado o valor da pensão? Ou seja, partindo como base, tem um cálculo assim que ele parte como inicial para cada um? Olha, essa é a pergunta, é a primeira pergunta daquele que está obrigado ao pagamento de uma pensão alimentícia que ele faz a um advogado, né? Uma advogada. Ele pergunta quanto que a lei determina que eu pague. Eu quero pagar aquilo que a lei determina. Nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos. Mas acontece que a lei não determina um quanto. Então, o nosso Código Civil, a partir do artigo 1694, parágrafo 1º, ele determina um binômio, que nós chamamos de necessidade e possibilidade. Então, a cada caso é analisada a necessidade de quem recebe a pensão alimentícia e a possibilidade de quem paga, né? Até porque as condições de um e de outro são diferentes. Nem sempre se pode condenar uma pessoa a uma pensão altíssima quando ele não tem um rendimento para isso. Claro. Né? E lembrando que em casos de filhos menores ou incapazes, a obrigação é sempre dos genitores e não só de um isoladamente. Então, isso também é analisado proporcionalmente no momento da fixação de uma pensão alimentícia. Entendi. Então, aquela ideia de que, por exemplo, né, eu vou me divorciar, vou ficar com os meus filhos e então o meu esposo é que vai manter essas despesas. Não, ela vai ser dividida. Essa ideia é equivocada, no geral, a não ser que um dos genitores não possua condição nenhuma mesmo, nem para o exercício de uma profissão, de um trabalho que lhe dê renda. Porque a ideia é de que você tem um filho, ele é incapaz, ele é menor, você tem a obrigação de criá-lo e de educá-lo. Entendi. Né? A partir do momento que você constituiu essa família, que você teve esse filho, você tem a responsabilidade por ele. Exatamente. Você tem a responsabilidade de criar, educar, manter. Né? Então, isso é uma situação que é mais uma questão de responsabilidade do que só de uma questão legal. Entra até uma responsabilidade moral. Claro, em primeiro lugar. Exato. Eu costumo dizer... E essa lei não interfere, é da própria pessoa entender que ela tem obrigações com aquela... Eu costumo dizer, Cris, né, nos meus atendimentos, que aquele genitor, seja o pai ou seja a mãe, que ele tem uma consciência materna ou paterna, ele não precisa de uma justiça por uma fixação de pensão alimentícia. Ele resolve porque ele já tem essa responsabilidade para aquele ser que ele colocou no mundo. Né? Mas, infelizmente, ele gosta de participar disso, inclusive financeiramente, né? É, porque passa pelo financeiro participar, né? Claro, exato. No caso, por exemplo, desses famosos, né? A gente viu aí na mídia muita repercussão, que ganham muito, né? Ganham, assim, quantias que a gente, às vezes, nem consegue ali, né, calcular. Mas como é que é feito, por exemplo, né? Que muitas pessoas ficaram na dúvida. Isso vai das necessidades da criança. Bom, Cris. E não do quanto o pai ganha, porque muita gente dizia, com o salário que ganha e tal, mas aí entra também aquela questão que a gente falava agora do querer esse bem-estar para o filho. Sim. Ou seja, tanto essa pessoa que ganha bem, ela pode querer pagar mais. Sim. E ela pode também querer pagar só o que a justiça vai determinar. Sim, com certeza. Aí com base nas necessidades da família. Com base nas necessidades. Uma pensão alimentícia, quando ela é fixada judicialmente, ela sempre terá um valor. Ela vai ser um valor X. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Quando a pessoa tem um vínculo empregatício,
essa pensão se torna até mais fácil de ser fixada, porque ela vai ser fixada num percentual. Então vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20%, vai ser 30%, talvez até mais quando tem uma situação diferenciada, muitos filhos, doença na família, enfim. Então ela vai fixar por percentual. Entendi. Agora, quando se tratam de profissionais autônomos, né, que não têm esse vínculo empregatício, a base para a fixação dos alimentos é o salário mínimo. Então, tem sido utilizado o salário mínimo, até outras formas, valores fixos, atualiza pelo INPC, pelo IGPM, enfim, mas o salário mínimo tem sido o mais utilizado pelos nossos tribunais. Por quê? Partindo do princípio de que o salário mínimo é reajustado todo ano, então a tua pensão, a pensão alimentícia devida, também já sofre o reajuste do salário mínimo e fica fácil esse cálculo para quem paga e também para quem recebe. Entendi. Né? Aí, então, quantos salários é determinado daí pelas necessidades da criança? Quantos salários serão pagos ou percentuais de salários mínimos a serem pagos, vai ser analisado por essas condições que eu te falei, que é a necessidade e a possibilidade. Lembrando que uma pensão alimentícia, ela não é só para alimentação, porque o nome sugere, pensão alimentícia, mas ela não é só para os alimentos, ela é também para manter e para garantir o padrão social que aquela criança ou aquele adolescente já mantinha enquanto os pais viviam sob o mesmo teto, por exemplo, né? Então, essa é a grande variação. Temos uma pergunta no WhatsApp, doutora, daqui a pouquinho eu vou saber com relação à esposa, se ela também tem direito. Olha ali, ó, a Donte Siqueira, existe pensão alimentícia retroativa? Não, a fixação de uma pensão alimentícia retroativa não existe, porque a justiça parte do seguinte princípio: você só passou a ter a necessidade a partir do momento que você veio em juízo buscar aquela situação. Parte desse princípio, por quê? Porque até então as coisas estavam todas certas, estavam bem, ou seja, você não precisou. Se eu não busquei, era porque eu não estava precisando. Exatamente. É isso que a justiça entende. Então, a partir do momento que você busca uma fixação de uma pensão alimentícia em juízo e ela é fixada e a outra parte ela é citada, então a partir desse momento ela passa a ser devedor de pensão alimentícia. O que existe retroativo é a cobrança dessa pensão alimentícia já fixada e não paga. Aí é uma outra situação que nós chamamos ou de execução de alimentos ou de cumprimento daquela sentença na qual foi fixada uma pensão alimentícia, mas que não foi cumprido o pagamento. Entendi. Esses são os casos que a gente vê que até levam à prisão. Exatamente, Cris, exatamente. Então, isso eu posso cobrar atrasado. Temos uma outra participação, vamos ver ali. A Daniela, meu ex-marido pagava pensão, mas sofreu um acidente há 2 anos e por isso não tem renda fixa. Mesmo assim, a minha filha tem direito ao benefício? A situação deve ser uma situação de separação já entre eles, alguma o ex-marido, coisa assim, o ex-marido, né? Tá. Então, ele tem a obrigação. Se ele, por exemplo, está recebendo benefício, auxílio doença do INSS, vai vigorar um percentual em cima daquele benefício. Porém, tem que lembrar, se ele sofreu um acidente e ele não entrou com pedido de revisão dessa pensão, ele continua sendo devedor daquele valor que anteriormente ele tinha sido obrigado. Entendi. Então, é muito importante que aquele que paga a pensão alimentícia, ele tome a providência de tão logo ele não tenha mais aquela mesma condição de continuar pagando, ele busque na justiça a revisão desses valores. Importantíssimo. Agora, para fechar, doutora, eu quero saber com relação à esposa, porque muitas vezes, ou o marido, né, no caso das crianças ficarem com o pai, ou seja, com o responsável. A outra parte, ou seja, aquela que fica com os filhos, mas se ela não estiver trabalhando ou se estiver e ganhar pouco, parte da pensão pode ser para essa pessoa e não para os dependentes? Não, a pensão alimentícia ela pode ser de forma diferenciada. Ela é de forma diferenciada para filhos e para ex-cônjuges ou ex-companheiros, né? Então, como é que funciona a pensão alimentícia para ex-cônjuges ou ex-companheiros? Eles têm direito também? Até têm. Só que nós temos que lembrar que hoje nós temos o direito de igualdade entre homens e mulheres. Claro, não é? Então, aquele que tiver numa condição menos privilegiada, vamos dizer, no momento de uma dissolução de uma união, de um divórcio, ele até pode receber uma pensão alimentícia do outro cônjuge, do outro companheiro, porém tem sido muito difícil uma pensão de forma vitalícia. Isso já não está mais acontecendo no nosso dia a dia. É apenas um período de auxílio para que a pessoa possa se restabelecer. Sim, a gente chama de um período temporário, de um tempo pré-determinado, para que a mulher, que é mais comum o pedido por mulheres. Então, que a mulher volte
ao exercício do seu trabalho ou que se integre no mercado de trabalho, que ela volte a se envolver, né, com alguma profissão e tenha algum rendimento. Então, tem oscilado entre 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que né? possa restabelecer. Para que então seja um tempo ideal para que a pessoa restabeleça a condição financeira. Importantíssimo, né? Isso. Muito obrigada, doutora. Acho que renderia mais um programa inteiro sobre esse assunto. Já fica o convite para voltar, né? Quem está em casa mandou dúvidas que a gente não conseguiu esclarecer hoje, já fica o convite para a gente retomar esse assunto aqui no Ver Mais. Com certeza. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço.